existe uma solução que não seja o fim do mundo. Olá, terráqueos! Hoje a gente vai assistir um vídeo do Emílio falando sobre essa história de que saiu ultimamente um relatório da NASA falando que o Brasil vai ficar inabitável aos 50 anos. Será que essa história é verdade? Eu tenho lá minhas dúvidas, então bora assistir junto para descobrir? O mundo vai acabar. O Brasil se transformará num espaço inabitável a partir de 2050. E quando chegar em 2070, azedou o pé do frango. A temperatura mais umidade vão ficar insuportáveis. O tal do bulbo úmido vai nos matar. Você deve ter lido essa notícia várias vezes, há uma semana, 2 semanas, em vários jornais, dizendo que a NASA estava dizendo que aqui ia virar um inferno, talvez maior do que seja. Vamos tentar entender isso e tentar entender se essa informação é real ou não. Eu sou Emílio Garcia, você está no Blablalogia e a gente lança vídeos sobre ciência, sobre educação, sobre saúde e muito mais coisa todos os dias no canal. Tá bom? Vamos lá, vamos começar. Primeira coisa que a gente precisa dizer é que há um tempinho, no mês de julho de 2024, começou a pipocar em um monte de portais do Brasil que tinha saído um artigo na NASA e esse artigo colocava que partes do Brasil, se não o Brasil todo, se transformariam em um lugar inabitável a partir de 2050, chegando ao pico disso, ao momento mais difícil em 2070, certo? Então, essa notícia foi agora, em julho de 2024. Só que esse alarme que foi gerado, chamou a atenção dos cientistas e dos divulgadores científicos. Que artigo é esse e do que esses caras estão falando? Então, quando a gente foi atrás da informação, a gente descobriu o seguinte, que na verdade, esse artigo da NASA, que foi citado por todos os portais, ele faz referência a um artigo publicado na Science Advances em 2020. Então ele não é um artigo original da NASA, ele é um artigo de divulgação da NASA, não é um artigo científico, é um artigo de divulgação que faz referências a um artigo de 2020. E esse artigo de 2020 é o artigo que eu vou colocar na tela aqui para vocês agora, que está na descrição do vídeo, que ele vai falar dessa tolerância humana a uma mistura entre calor e umidade. Então, quando o calor e a umidade se tornarem severos demais para os seres humanos, o que aconteceria, em que locais isso aconteceria? Na verdade, nesse artigo, ele não vai falar nem muito de locais, ele vai discutir essa ideia desse calor misturado com umidade, quando isso é um problema, e aí ele vai citar esse tal de bulbo úmido que a gente precisa explicar para explicar o contexto. Para a gente entender a ideia de bulbo úmido, a gente precisa entender a questão de controle de temperatura em corpos humanos. Em corpos de mamíferos em geral, mas em humanos é o assunto que está sendo falado. Então, nós humanos somos endotérmicos, isso quer dizer que o nosso corpo produz calor para funcionar, para manter a temperatura alta e estável. A nossa temperatura fica entre 35,5 e 37,5, com uma variaçãozinha na população, mas essa temperatura é uma temperatura ótima, porque é nessa temperatura que a maioria das reações bioquímicas vão acontecer para o nosso corpo funcionar direito. Então, evolutivamente, essa é uma solução que surgiu na natureza para garantir que a gente tivesse metabolismos mais acelerados. Isso faz com que, por exemplo, vários mamíferos, aves, por exemplo, tenham uma vida noturna, que a temperatura baixa, mas o corpo continua com a temperatura ótima. E o que acontece é que, além de produzir calor, o nosso corpo também precisa manter essa temperatura constante. Então, para vocês terem uma ideia, uma temperatura ótima para seres humanos é uma temperatura de mais ou menos 23 graus Celsius no ambiente. Quando o ambiente está mais ou menos 23 graus Celsius, isso quer dizer o quê? Que você não está esquentando demais e você também não está esfriando demais. Então,
Então, quando eu esquento demais, eu preciso transpirar, eu preciso perder água para esfriar. Quando eu esfrio demais, eu preciso contrair os meus músculos para produzir mais calor. Então, a princípio, se a gente considerar só a temperatura... É por isso, inclusive, que no inverno a gente gasta mais calorias naturalmente para manter a nossa temperatura. A gente teria essa temperatura ótima de 23 graus. Como que funciona esse processo de resfriamento? Então, o meu corpo ele coloca água na superfície, essa água evapora com calor e leva essa energia calorífica embora. Então, a hora que eu transpiro, eu estou perdendo água para o ambiente para manter a temperatura do corpo estável. A grande questão que existe é que quanto maior for a temperatura na atmosfera, mais difícil é para essa água evaporar. Então deixa de ser só um fator de temperatura, passa a ser uma junção entre temperatura e umidade. E o que é perigoso? O que é perigoso é a junção entre temperatura alta e umidade alta. Quando a temperatura e a umidade estão altas demais, você transpira, mas não evapora. Por não evaporar, o calor não vai embora, portanto, o seu corpo começa a esquentar, tá bom? Então, olha que interessante. Locais em que eu vou ter um aumento grande de temperatura alta demais e muita umidade tendem a ser mais sofridos para o corpo humano do que locais em que a temperatura é mais alta, mas a umidade não tá tão alta. E é tal esse bulbo úmido, esse termômetro chamado de bulbo úmido, essa forma de medição chamada de bulbo úmido, é a que leva em consideração a temperatura e a umidade. E quando você atinge uma temperatura de 35 graus com uma umidade muito alta, isso quer dizer que está quente, ou seja, o seu corpo precisa esfriar, mas ele não consegue esfriar de maneiras convencionais, porque a água do seu suor não vai evaporar, certo? O que esse artigo vai discutir, esse artigo que eu coloquei aqui na tela, é quais os efeitos que isso vai ter no organismo. Então olha que interessante, essas pessoas escreveram um artigo para descrever, para tentar entender como que esse calor e essa umidade altas, e aí você tem essa ideia de bulbo úmido de 35 graus, em que esfriar o corpo fica difícil, vão afetar o corpo humano, beleza? Aí o que a NASA faz? A NASA vai pegar esse artigo para escrever um outro artigo que numa nota de rodapé, num pedacinho do texto, vai discutir algumas partes do mundo que podem atingir esse bulbo úmido de 35 graus. Ou seja, algumas partes do mundo em que o organismo humano vai ficar... não vai sumir, ele não vai queimar, mas ele vai ficar em estresse constante, a não ser que a gente vá para um ar-condicionado, a não ser que a gente tire de alguma maneira a umidade do ar, a não ser que a gente resolva isso de alguma outra maneira. Então, lá numa notinha de rodapé, o artigo da NASA vai discutir que algumas partes do planeta podem sim atingir essa história de bulbo úmido, tá bom? Desse bulbo úmido de 35 graus Celsius. Sabe? Pra você que é daqui do Rio de Janeiro, que nem eu, né? Estamos acostumados a viver em bulbo úmido. A gente está acostumado a viver no desconforto térmico. Porque, olha, é difícil um dia aqui no Rio de Janeiro que não esteja mais do que 30 graus. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que isso já aconteceu. Então, em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil, a gente já atingiu esse valor. Mas foi por um período curto de tempo, por uma parte pequena do dia. Então, as pessoas realmente ficaram incomodadas, é incômodo, mas isso já aconteceu. E o que os pesquisadores começam a discutir, esse artigo é de 2022, é por isso que é tão engraçado essa discussão ter surgido de novo em 2024, mas esse artigo da NASA em 2022, ele vai discutir esses lugares mais quentes e o Brasil, de novo, é só uma rodinha uma notinha de rodapé que vai tentar... que eles nem falam, nem é o foco do artigo. Então, o que eles apontam é que a gente teria algumas áreas vulneráveis, como, por exemplo, o sul da Ásia, o sul e sudeste da Ásia, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, o leste da China e o sudeste da Ásia e o Brasil a partir de 2070. Então, olha que interessante, o foco não era esse, eles colocam essa notinha de rodapé, mas eles nem discutem isso com profundidade, e, de novo, é algo que
que já aconteceu. Mas em nenhum momento do artigo ele está dizendo que isso vai acontecer o tempo todo. Em nenhum momento do artigo ele está tentando fazer uma previsão de quando isso vai acontecer. Em nenhum momento do artigo ele está prevendo a duração desse fenômeno que poderia acontecer com mais ou menos frequência. Em nenhum momento ele está falando especificamente do Brasil ou desses lugares, tentando fazer uma previsão maior. Então, a discussão que a gente tem é, fisiologicamente, pode ser realmente complicado viver nesses lugares, mas a gente não sabe nem com que frequência isso vai acontecer. Só que a probabilidade disso acontecer tende a aumentar, tá bom? Então, tende a aumentar. E que a probabilidade disso acontecer nesses locais que foram apontados tende a ser maior do que em outros locais do planeta, tá bom? Então o Brasil não vai acabar, o Brasil não vai ficar inabitável nesse período, o Brasil não vai pegar fogo, não vai acontecer nada disso. Mas em algumas partes do Brasil, em algumas épocas do ano, pode ser que a nossa vida fique bem desconfortável. Dizer que o Brasil que não vai ficar inabitável não quer dizer que a gente não tem que se preocupar com mudança climática. Com certeza. A gente precisa se preocupar. Então, como diz a Lara, tá ruim, mas não tá tão ruim. Tá ruim, mas não vai queimar tudo e a gente precisa sair correndo. Eu acho que o mais importante dessa história é a gente entender como funciona o comportamento da mídia hegemônica, né? Exatamente isso. Uma agência de notícia lançou essa reportagem e simplesmente todos os veículos de notícia da mídia hegemônica, G1, UOL, Metrópolis, Folha de São Paulo, todos eles repercutiram essa notícia como se fosse um fato, sendo que não era, e a gente está vendo que não é, e gerou todo um pânico, porque inclusive pessoas vieram falar comigo e comentar nos meus vídeos falando sobre isso. Então houve e gerou um pânico entre as pessoas de fim de mundo, e esse pânico de fim de mundo não serve para porcaria nenhuma, só serve para gerar terror psicológico. Então, importante a gente sempre colocar, eu acho que o papel da radicalização, o papel do marxismo-leninismo nessa história é falar para você que existe uma solução que não seja o fim do mundo. Dá para acabar com o capitalismo sem acabar com o mundo, e a gente literalmente precisa superar o capitalismo para a gente não deixar que essas consequências ambientais nos literalmente extinguam como sociedade. A gente precisa ir para um movimento, ir para um momento, fazer mudanças necessárias para que isso não aconteça, ou para que isso não aconteça com uma frequência cada vez maior, porque as mudanças climáticas já estão acontecendo e já estão afetando o ser humano. E para você que está assistindo, não há dúvida na comunidade acadêmica do papel humano nas mudanças climáticas. Essa dúvida existe num grupo muito pequeno de negacionistas que não tem dados para suportar isso. O ser humano, através de suas ações, está sim mudando o clima. O capitalismo, através de suas ações, está mudando o clima, né? Vamos deixar isso bem claro. Então, de novo, as reportagens foram sensacionalistas demais ao dizer que o Brasil ia ficar inabitável, porque não vai. Mas pode acontecer sim de algumas áreas ficarem ruins em algumas épocas do ano. E no ritmo que a gente está indo, isso já está chegando cada vez mais perto da gente. Então a gente precisa se preocupar, nós precisamos de uma agenda climática séria, urgente no Brasil e no mundo. A gente precisa politicamente, socialmente tomar essa decisão e a gente precisa de ajuda da ciência para nos ajudar a tomar a melhor decisão possível, tá bom? Era isso que a gente tinha para falar no vídeo de hoje. É isso, gente. Eu acho importante a gente falar que quem destrói o planeta não somos nós como indivíduos, e sim um sistema de produção que a gente vive, que faz com que tudo seja produzido de forma exagerada e todos os recursos tenham que ser gastos de forma exagerada. Então, o caminho é a gente superar esse sistema de produção. E para isso, a nossa única arma é a organização. Então, organize seu ódio. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijos, tchau, tchau!